Olá, queridos alunos, olá, internautas. Continuando, dando prosseguimento aí às nossas discussões sobre a sociologia. Nessa aula entraremos no tema do racismo. Para na próxima aula, hoje falaremos do racismo de forma geral, para na próxima aula falarmos do racismo mais especificamente na questão do Brasil. Veja só uma especificidade dessa aula. Chamo essa aula de racismo científico. Muito importante você notar essas aspas aqui. Por que racismo científico? Estou dando esse nome para a aula porque são cientistas que tentaram, pela ciência, justificar o racismo. Eu coloquei as aspas, evidentemente, porque não existe um racismo científico. O racismo não é justificado pela ciência, muito pelo contrário. A ciência prova que a diferença entre negros, brancos, asiáticos, índios é uma diferença relativa à cor de pele, as diferenças genéticas, etc., são muito pequenas. A questão aqui é que não há o melhor ou pior, mas a questão é que nós vamos ver pessoas que tentaram justificar o racismo pela ciência e foram levadas a sério em sua época, e é a partir daí que surge o pensamento racista contemporâneo. Então vejamos, antes de dar início a essa aula, uma frase. Já foi citado em outras aulas, eu vou citar de novo, até para quem está vendo apenas este vídeo. Quem já viu outros vídeos, veja de novo, pois é uma frase muito importante para colocarmos antes de iniciarmos essas discussões. Temos o direito de sermos iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de sermos diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Quer dizer, nessa genial frase, o que o Boaventura está colocando, que é muito importante a gente lembrar? Ele está colocando que desigualdade é diferente de diferença. Quer dizer, as pessoas são diferentes. E quando falamos em igualdade, nós não queremos suprimir essas diferenças, não. Quando falamos em igualdade, é que os seres humanos sejam iguais na diferença. Evidentemente, entre índios e brancos, entre índios e asiáticos, há diferenças de cor de pele. O que eu quero dizer quando eu falo temos que ser iguais na diferença? Que essas diferenças existam, mas que elas não signifiquem que um é melhor do que o outro, né? Muita gente fala assim, você quer igualdade, mas as pessoas são diferentes. Óbvio que sim, mas quando falamos em igualdade aqui, pensamos em ser iguais na diferença. Quando queremos o fim do racismo, e evidentemente esse é o nosso horizonte, nós queremos que as diferenças sejam reconhecidas como diferenças, e não como a sua cor da pele determine se você é melhor ou pior, mais bonito ou mais feio. Sejam diferenças e que as diferenças, em todos os âmbitos, sejam reconhecidas na igualdade. Espero que tenha sido claro. Qualquer coisa, retorne a frase no seu videozinho aí para você poder lê-la de novo e pensar mais calmamente sobre ela. Muito bem. Visto isso, vejamos então essa questão do racismo científico. No pensamento da idade moderna, contemporânea, o racismo científico começa com força com aquilo chamado darwinismo social. Atenção, muito cuidado, o Darwin nunca, em momento algum da sua vida, falou que as suas ideias sobre a ciência, sobre a natureza, se aplicam à sociedade. O Darwin não tem nada a ver com o darwinismo social. O que acontece é que algumas pessoas pegaram alguns princípios do Darwin e, por conta própria, tentaram adaptar às sociedades humanas. Falar que ideia de seleção natural, melhoramento da espécie, tentar dizer que isso se aplica às sociedades. Darwin nunca disse isso. Muito importante salientar. Então, o darwinismo social é um pensamento racista. Alguns até antes do Darwin já recebem essa alcunha hoje, outros depois do Darwin. O que é esse pensamento racista? Então, esses são alguns teóricos ligados ao darwinismo social, a esta corrente de pensamento racista, como Herbert Spencer, que é o mais famoso, mas coloquei alguns outros aqui para você conhecer. O Gobineau, a gente retorna nele daqui a pouco. Eles acreditam o seguinte, os racistas do darwinismo social acreditam, primeiro, que a sociedade humana é dividida em raças, que o branco, o negro, o índio são raças diferentes. Hoje sabemos que isso é mentira. Hoje a ciência prova que não somos raças diferentes.
mas eles acreditavam que sim, e que a distância entre uma raça e outra, entre um branco e um negro, um branco e um índio, seria equivalente à distância entre dois animais. Quer dizer, não só a sociedade é dividida em raças, como elas são diferentes. Mas cada raça teria características comportamentais e morais diferentes. Nesse sentido surge a ideia de superioridade de raças. Quer dizer, eles acreditam que o negro é diferente do branco, não só na cor da pele, mas na moral, na cultura, na ciência. E aí eles vão dizer que o negro, que o índio são moralmente inferiores, que o negro e o índio têm tendência a serem criminosos, a serem pobres e tudo mais. Quer dizer, os darwinistas sociais teorizam que os seres humanos são diferentes e mais, que o branco é superior aos outros. A distância entre um branco e um negro é como a distância entre dois animais. E veja, no século XIX é o século do imperialismo, em que a França e a Inglaterra, sobretudo, mas também a Alemanha, a Bélgica, os Estados Unidos, conquistam países no Caribe e na África. Colonizam, dominam esses países, esses lugares, né, que ainda não eram nem países, para ser mais preciso, dominam esses lugares e vão justificar o seu domínio por essa ideia. Quer dizer, o inglês vai lá e domina a África do Sul, coloniza a África do Sul, prejudica fortemente a África do Sul. E o inglês vai dizer, estou fazendo isso porque eu sou uma raça superior. Porque o meu destino, como eles diziam, né, white man's burden, o fardo do homem branco, o meu destino, o meu fardo é colonizar os negros, pois sou uma raça superior. Então eles usam essas ideias para justificar a sua dominação. Só fazendo uma pequena reflexão, é importante você lembrar que todas as formas de imperialismo ao longo das épocas são justificadas por determinadas ideias. O do século XIX é justificado por essa ideia. Eles vão dizer, os brancos dominam os negros por uma questão de seleção natural, porque somos superiores. Hoje sabemos que a coisa não é bem assim, é muito diferente disso. Mas eles justificavam dessa forma. Na Guerra Fria, invasões de países serão justificadas por uma outra ideia, que é o combate ao comunismo. Depois, no século XXI, as invasões no Oriente Médio, por exemplo, serão justificadas por outra ideia, que é o combate ao terrorismo. Só para você pensar que ao longo das épocas, os imperialismos, em suas variadas facetas e formas, são justificados por determinadas ideias. Voltando ao darwinismo social, na esteira destas ideias, surge, por exemplo, a craniometria. Pessoas que irão analisar crânios de brancos, negros, índios, e verem, por exemplo, que alguns crânios de pessoas na África são diferentes de crânios de brancos, e esta diferença significa que os africanos são inferiores. Hoje sabemos que esses estudos estavam absolutamente equivocados. Entretanto, na época, eles usaram esse tipo de estudo para justificar uma suposta inferioridade dos negros. Um cara chamado Lourenço Filho, na esteira dessas ideias, concluiu com uma relação entre cor de pele e velocidade de aprendizado. Ele defendeu que crianças brancas, que seriam raças superiores para ele, deveriam ser colocadas em salas especiais para não serem afetados pelas raças inferiores. As raças inferiores, negros e índios, deveriam ser colocados em outras salas para terem um ensino mais lento e mais fácil, já que eles teriam uma capacidade inferior de aprendizagem. Novamente, hoje sabemos que isso é uma grande bobagem, que isso não existe esse tipo de relação. Entretanto, na época, isso justificou várias ações racistas. A coisa vai crescendo. Por exemplo, existiam na França, sobretudo, os chamados museus de antropologia. O que eram esses museus de antropologia? Eles eram, na verdade, zoológicos humanos. Nessa época, negros, especialmente da África recém-colonizada, eram levados para serem expostos, como hoje nós expomos animais. Na Europa, se você quiser, há um filme sobre isso, chamado A Vênus Negra, que mostra um caso desses de maneira fenomenal. Você pode procurar esse filme. Então veja como era esse racismo, como isso se forma. No século XIX ainda, no caso agora na Itália, surge a chamada antropologia criminal, que será muito aplicada dentro da polícia e tudo mais. O que é essa antropologia criminal? Isso nasce com Lombroso, numa obra de 1876 chamada O Homem Delinquente, foi usada muito no Brasil, em vários lugares, que propunha
prender os criminosos antes que eles cometam o crime. Identificar quem na sociedade tem um potencial maior de ser criminoso. E ora, evidentemente ele vai dizer quem tem tendência ao crime, quem tem braços longos, testa baixa e estreita, orelhas grandes, crânio espesso, maxilar protuberante, pelo abundante no peito, sensibilidade reduzida à dor, raças inferiores como negros e índios teriam maior propensão ao crime. Veja que esta teoria então vai dizer que o crime é uma questão biológica e não social. Que a pobreza é uma questão biológica, né? Ele separa o crime da pobreza, da desigualdade. O que, apesar de ser uma ideia do século XIX, existe até hoje. Pessoas que acreditam que determinadas características físicas fazem você ser mais propenso ao crime. Então é algo que ainda existe. Você nunca ouviu alguém dizer assim, ele tem cara de criminoso, ele tem cara de bandido. Quando você diz esta frase, que é evidentemente racista, você está dizendo que a cara de alguém faz esse alguém se tornar mais propenso ao crime, o que não tem absolutamente nenhuma comprovação científica e nem terá. Ao mesmo tempo, então, surge o darwinismo social, junto com ele a antropologia criminal e nesse momento se teoriza a tal da eugenia. O que seria esta eugenia? Vejamos uma definição aqui. Esta ideia de eugenia nasce com um cientista também inglês, chamado Francis Galton, que formula este termo. O que é eugenia? Eu significa bom. Genus, de onde vem a palavra gênesis ou gene, significa geração, significa origem. Então, eugenia significa melhorar a origem, uma origem boa, melhorar a espécie humana, no que eles entendiam por melhorar, evidentemente, através da genética, da esterilização e da reprodução controlada, na missão de eliminar defeitos hereditários e, portanto, atacar os problemas morais da decadência econômica, do crime e do alcoolismo. Ou seja, tornando pessoas estéreis, esterilizando pessoas ou matando pessoas, eu vou evitar que os genes da pobreza, o gene da violência se difundam. Evidentemente, isso não nasce no século XIX. Por exemplo, Esparta era uma sociedade eugênica, já que os espartanos matavam crianças que eles julgavam que seriam inaptas para a guerra. Eles matavam assim que elas eram crianças. Isso é uma atitude eugênica. Mas é aqui que surge a eugenia e eles tentarão dar para esta eugenia um caráter científico que ela, na verdade, não tem, se você estudar a ciência de fato hoje, com o que a gente tem até hoje. E eles, inclusive, diferenciavam entre eugenia positiva e negativa. Eu coloquei aspas porque quando eu digo positiva não é que é boa. Nada disso. Isso é a classificação que eles usavam. O que eles entendiam por eugenia positiva? Para eles, eugenia positiva era você melhorar a espécie humana sem matar ninguém. Isso foi feito no Brasil. No caso da imigração, os deputados aqui de São Paulo diziam que eles iam trazer italianos para o Brasil para melhorar a raça brasileira. Isso, evidentemente, é uma atitude eugênica, acreditando que a raça brasileira é inferior e que, trazendo raças superiores, você melhoraria o Brasil. Se chama positiva, não é porque é boa, longe disso, mas porque acredita-se que, trazendo raças superiores, sem precisar matar, você melhora. Por outro lado, teríamos a eugenia negativa. O que seria a eugenia negativa? O exemplo clássico de eugenia negativa pode ser Esparta e pode ser o nazismo. O nazismo acreditava, os nazistas acreditavam que existe uma raça superior e que a maneira que eu tenho de construí-la e de preservá-la é destruindo as raças inferiores fisicamente, matando homossexuais, matando judeus, matando ciganos, como foi feito na Alemanha nazista. Eles acreditavam que assim eles construiriam um homem perfeito, ideal e superior. Isso é um caso de eugenia negativa, pela destruição gerar a raça superior. Vejamos. Conde de Gobineau, é um grande no sentido de famoso, eugênico, dizia que a humanidade estava fadada à degeneração. Esse francês, chegou a visitar o Brasil. E ele disse que o grande problema do Brasil era a mistura de raças. Era a miscigenação. Ele dizia, inclusive, que o Brasil iria desaparecer em 200 anos caso não existisse o branqueamento da população. Ele dizia, há tanta miscigenação no Brasil que em algum momento pela mistura irá surgir um ser humano tão inferior que não poderá ficar vivo. A população brasileira, disse ele, estéril,
e degenerada está fadada ao desaparecimento. Disse ainda ele sobre o Brasil, criticando a miscigenação no Brasil. Trata-se de uma população totalmente mulata, viciada no sangue e no espírito e assustadoramente feia. Então, isso foi dito no século XIX por este francês, um pensamento absolutamente racista. Muito importante você saber que esse pensamento racista eugênico teve uma forte influência nos Estados Unidos, o que não costuma aparecer tanto nos livros didáticos, nem nos filmes, mas existiu e muito. Até eu sugiro a você que busque na internet por um nome, dois nomes, né, uma mãe e uma filha, que são Vivian Buck e Carrie Buck. Que era uma moça que teve uma filha, uma bebezinha, antes do casamento, no começo do século, nos Estados Unidos, na Virgínia, e por conta disso, a população local começou a dizer que ela era inferior, tinha genes inferiores, e por isso que ela teve filhos antes do casamento. Ela tinha o gene da perversão e da promiscuidade sexual. E por conta disso, membros da sociedade eugênica norte-americana entraram na casa dessa moça e esterilizaram ela forçadamente. Após essa esterilização, você teve nos Estados Unidos leis de esterilização na Virgínia, na Carolina do Norte. Na Carolina do Norte houve processos de tentativas de esterilizar crianças que tivessem QI baixo, para evitar que a burrice, como eles diziam, se difundisse na sociedade norte-americana. O que evidentemente é uma grande bobagem, até porque hoje a gente sabe que QI não tem nada a ver com inteligência, é um método totalmente obsoleto de calcular inteligência. Hoje sabemos que existem várias inteligências e tudo mais. Mas na época acreditavam que isso era verdade e que esterilizando as pessoas poderiam formar uma sociedade mais inteligente. Alguns dados, na Virgínia, na primeira metade dos anos 30, mais de 20 mil pessoas foram esterilizadas nos Estados Unidos. Então quer dizer, o cara era surdo, esterilizavam forçadamente o cara para que ele não difundisse a sua deficiência para os filhos. Pessoas que moravam nas ruas esterilizavam essa pessoa para que ela não difundisse o gene da vagabundagem, como eles diziam, para os seus filhos. Aconselho que você procure na internet sobre isso. Há várias informações para você saber mais sobre essa questão, que evidentemente poucas pessoas falam disso, o que é muito interessante da gente pensar. Vamos ver um quadro para pensar mais exemplos dessa questão da eugenia. Aqui vocês estão vendo um quadro de um pintor, é um quadro sobre o Brasil e sobre a imigração no Brasil, que eu acabei de falar para vocês, de um cara chamado Modesto Broco e Gomes. O quadro é de 1895. O nome do quadro, A Redenção de Cã. O que você vê no quadro? Você vê no quadro aqui, à sua esquerda, uma avó negra. A filha, que provavelmente se casou com um italiano, que está aqui à sua direita. A filha mulata e o genro branco, né, o genro da avó, e o neto branco. Então, quer dizer, o que está nessa época? Que o brasileiro, devido à imigração italiana, o italiano é representado por este homem à direita, estaria se embranquecendo pela imigração. Então aqui uma ideologia racista colocada e tratada aqui nesse quadro. Muito bem. O nazismo, então, que nós já comentamos, seria esta ideia de eugenia levada ao máximo, levada às últimas consequências, o extermínio de raças consideradas inferiores para a construção de uma suposta raça superior idealizada pelos nazistas. Vamos agora rememorar o que vimos nessa aula. Vimos nessa aula as bases do que se chamou na época de racismo científico. Evidentemente, como eu falei para vocês, não existe um racismo científico. São cientistas que tentaram justificar as suas ideologias racistas pela ciência. Hoje a ciência desmente qualquer racismo. Na época, eles tentaram dar à ciência, ao racismo, um caráter científico e com isso justificaram ações imperialistas. Então vimos o darwinismo social, vimos a antropologia criminal, vimos a eugenia. Então é importante você entender o que são esses conceitos e principalmente pensar se eles ainda têm influência ou se eles podem voltar a ter, se as suas sementes, se as suas raízes estão aí plantadas e o que fazer em relação a isso. Muito obrigado. Na próxima aula nós falaremos do racismo especificamente no Brasil e então trataremos disso novamente. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima.